Oi gente, tudo bem? Vocês fizeram algumas perguntas aqui no Instagram do Mundo Bíblico e eles me chamaram para trazer essas respostas para vocês aí, seguidores. Eu sou o Fernando Schoch e a gente vai então para a primeira pergunta. A primeira pergunta que mandaram aqui para a gente é: por que teve que fazer essa reforma? Por que essa reforma foi necessária? Pois bem, a reforma iniciada por Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517, ela foi necessária porque os reformadores, não só Martinho Lutero, mas também os pré-reformadores e quem veio depois dele, começou a perceber algumas corrupções que estavam acontecendo no ensino da Bíblia para os cristãos da Idade Média. Foi necessária essa reforma para poder devolver a autoridade da igreja para a Escritura, porque a igreja naquele tempo fazia o inverso, considerava que a igreja fosse dona da Bíblia e não a Bíblia a fonte de autoridade da igreja. Então, inicia-se esse movimento para romper com a tradição que era a única existente, pelo menos a maior conhecida do cristianismo naqueles dias. Não era a única porque tinham outros grupos, né? Mas na Alemanha o cristianismo católico predominava, então a autoridade estava só naquele grupo. Martinho Lutero percebeu alguns erros, começou a apontar esses erros e, em continuidade, o mesmo fez Zwinglio, Calvino e tantos outros homens capacitados, vocacionados por Deus para viver naquele momento e fazer essa ruptura com uma religião que não era baseada na Escritura, mas era baseada no que a autoridade religiosa dizia ou no que a tradição da igreja dizia. Então a reforma protestante foi muito importante, muito pontual e aconteceu no momento mais propício da história. Inclusive aqui no canal do Mundo Bíblico a gente tem um vídeo gravado por mim explicando um pouco sobre a história da Alemanha, o contexto social no qual a reforma protestante nasceu. Convido então a, depois de assistir esse vídeo, assistir esse outro aí falando sobre a história da reforma protestante. Vamos a outra pergunta? Podemos dizer que antes da reforma só existia a Igreja Católica e só ela tinha a Bíblia? Não, a gente não pode afirmar isso. Outros movimentos cristãos existiam, como a Igreja Ortodoxa, mas não era tão expressiva dentro da Alemanha, estava mais presente no Oriente, estava mais presente em outros continentes, mas a gente tinha então outros grupos cristãos coexistindo naquela época. A gente sempre fala do catolicismo porque foi no ambiente católico onde a reforma nasceu. A Europa era católica, então a reforma alemã de Lutero, de Calvino na Suíça, todas essas reformas elas aconteceram na Europa, que era o lugar onde o catolicismo romano, o que a gente chama, né, de catolicismo apostólico romano, era mais atuante, era mais presente. Então haviam outros grupos, tinha registro de outros grupos não tão expressivos quanto o catolicismo. Sobre a Bíblia, aí sim, a igreja considerava que era a detentora da interpretação da Bíblia. Então a Bíblia nem era tão importante para um cristão naqueles dias, deveria ser, mas não era, porque o cristão sentia que não precisava ter uma Bíblia em casa. A igreja fazia a interpretação para ele. Então, se a reforma protestante trouxe dois legados importantes para responder essa pergunta, foi a liberdade da igreja se organizar ao redor da Bíblia e não ao redor do Papa, e também a oportunidade de cada cristão fazer a sua interpretação da Bíblia, sempre deixando claro, a Bíblia interpreta a Bíblia, não é uma interpretação que vem de vozes da minha cabeça. Existe um princípio para se interpretar a Bíblia e com certeza se você estuda um pouco mais sobre a teologia, sobre a interpretação bíblica, a hermenêutica, a exegese, te ajuda a chegar nessas respostas que você precisa na própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia sempre. Aqui veio outra pergunta muito interessante, olha só. A reforma trouxe equilíbrio espiritual ou estamos no meio de um Pentecostes sem ordem? A pessoa que pergunta coloca esse Pentecostes entre aspas. A primeira coisa que eu acho curioso aqui é relacionar, né, o Pentecostes com essa desordem, como se o Pentecostes fosse um sinal de desequilíbrio. Eu entendo o que você está querendo perguntar dessa forma, porque a gente tem aquele relato do Pentecostes com as línguas, né, que vinham como fogo, aquele alvoroço que aconteceu lá no livro de Atos capítulo 2. Mas a gente só precisa pontuar isso. O Pentecostes não é uma desordem total, muito pelo contrário. Mas se a gente for então usar essa expressão aí de desequilíbrio, de desordem, de falta de ordem, o que a reforma protestante fez foi reequilibrar a igreja, porque coloca o ponto de gravidade que sustenta esse equilíbrio na Escritura. Então a gente pode sim afirmar que a reforma protestante trouxe um equilíbrio espiritual para a igreja e para o cristão, não só do século XVI, mas para nós também, né? A gente continua defendendo que a Bíblia é a nossa autoridade de fé e conduta, prática, tudo isso está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ninguém pode interpretá-la fora dela mesma. Ninguém pode dizer que tem uma revelação da Bíblia que não esteja na própria Bíblia. Ela se auto-interpreta. Então aí nós temos um ponto de equilíbrio. Na Bíblia, interpretando a Bíblia, graças à reforma protestante, aí sim
a gente pode responder sua pergunta dizendo que a reforma trouxe equilíbrio, trouxe ordem. Tudo isso porque colocou a autoridade onde deveria estar, na Bíblia, em Cristo, em Deus, na fé e na graça. Vamos a outra pergunta? Uma pessoa perguntou por que somente algumas igrejas se intitulam reformadas, se Lutero abriu as portas para todas. Isso é bem curioso, eu até falo sobre isso no vídeo sobre a história da reforma protestante. Muitas vezes, algumas igrejas elas divergem em pontos que são mínimos, pontos que são detalhes. E por causa disso, algumas correntes religiosas acreditam que não sejam reformadas. São cristãs, são protestantes, são evangélicas, são fiéis à Escritura, mas não se consideram reformadas porque não seguem a teologia sistematizada por Calvino, por exemplo. E aí, alguns pequenos pontos de divergência entre esses dois pensamentos trazem um novo termo para cada uma dessas correntes teológicas. Nada que nos impeça de adorar a Deus como irmãos em Cristo e nada que nos distancie do alvo da soberana vocação que está em Cristo. Outra pergunta aqui, perguntaram como as pessoas comuns reagiram à reforma protestante na época. Elas apoiaram ou resistiram? Isso é legal a gente entender o contexto social que a Alemanha vivia naqueles dias. Quando a gente pergunta, sobre as pessoas reagirem, é porque a gente está num contexto social do século XXI. A gente tem hoje a autoridade, a oportunidade, de receber as informações à medida que elas vão acontecendo. O que aconteceu no século XVI foi um convite para o clero religioso. Então, os doutores da igreja ficaram inicialmente mais preocupados. Depois disso, as autoridades políticas. E, por fim, isso chega na sociedade. Quando isso chega na sociedade, eles já têm uma visão mais enviesada, dependendo de quem eles seguiam. A corrente que inspirava a filosofia e o pensamento de cada lar, de cada indivíduo, queria dizer, quem ele iria seguir, se Lutero ou se a igreja que estava estabelecida. Então, como toda reforma, como toda novidade, houve aí um grupo que decidiu seguir a novidade e teve o grupo que decidiu ser mais conservador, pelo menos nesse ponto, e permanecer ao lado da igreja católica. Isso também aconteceu com as autoridades políticas, príncipes e reis cediam alguns para uma amizade maior com a igreja católica e outros decidiram que iriam iniciar a reforma também nas suas terras. Vamos a outra pergunta. Por que existem tantas denominações protestantes hoje em dia? Existem denominações protestantes das mais diversas possíveis e agora, se você me perguntar o que eu acho disso, é muito positivo por um lado e muito negativo por outro. A gente tem pessoas abrindo igrejas sem uma declaração de fé saudável, sem uma eclesiologia saudável. Pessoas que abrem igrejas porque brigaram com a antiga denominação e pronto. E também irmãos que abrem trabalhos para poder alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas, lugares que não foram alcançados, pessoas que não foram alcançadas, culturas que não foram alcançadas. Aí sim, tudo isso é muito proveitoso. Existem tudo isso, essas denominações, também como um desdobramento da reforma protestante, que diz que o sacerdócio agora não está mais nas mãos de uma pessoa só, mas o sacerdócio é geral para todos os crentes. Aí onde você está, você é parte de uma igreja. A sua casa é parte de uma igreja, é parte da igreja de Cristo, porque as denominações religiosas, elas são fragmentos da igreja de Cristo, que é invisível, se estende sobre toda a terra. Então, as denominações são apenas aí o grupo onde você se encontra no domingo para celebrar Cristo, mas não é uma nova igreja. A igreja é uma só, é a igreja de Cristo, fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e da Bíblia Sagrada. A reforma não levou a heresias perigosas, como negar a Trindade, Evangelho da Prosperidade e divisões na igreja? A reforma em si não trouxe nenhuma heresia e nem trouxe a oportunidade de nenhuma heresia, até porque as heresias não são nenhuma novidade no meio cristão. Desde 100 depois de Cristo, no primeiro século, a gente já tem pessoas que questionam se Cristo era verdadeiramente Deus. A Trindade já era negada desde muito tempo. A reforma protestante em nenhum momento facilitou isso. Claro, hoje a gente tem um número muito maior de heresias sendo divulgadas porque nós temos mais grupos religiosos sendo criados. E aí, de dentro de cada um desses grupos, a gente vê nascendo, infelizmente, algumas heresias. Mas não foi culpa da reforma protestante, não é uma novidade da reforma protestante. As heresias sempre estiveram no nosso meio. A própria Bíblia fala, sobre muitas heresias. João escreve suas cartas combatendo heresias. Paulo escreve suas cartas combatendo heresias. Os autores bíblicos já lidavam com heresias que não são novidades lançadas pela reforma protestante. Inclusive, sobre a Trindade, por exemplo, já foi um assunto que foi debatido no Concílio de Nicéia em 320 depois de Cristo. Então, 1200 anos antes da reforma protestante, a Trindade já era colocada em suspeita por alguns grupos de hereges no meio da igreja cristã. Vamos a mais uma pergunta. Como os protestantes podem ser a igreja
igreja verdadeira se são tão divididos entre si? Essa pergunta você vai ouvir muitas vezes, sempre de um opositor, né, do protestantismo, sempre de um opositor da teologia reformada. A gente tem sim muitas divisões, né, de pensamentos, muitas divisões de eclesiologia, muitas divisões de formas de administrar a igreja, e nada disto nos faz diferentes. Como eu já falei, essas divisões, elas servem para fazer com que o evangelho alcance um grupo diferente, uma localidade diferente, uma nação diferente, um pensamento cultural diferente, até mesmo um pensamento social, mas nenhuma delas nega as verdades que são defendidas em comum acordo pelas igrejas protestantes. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus e somente a Escritura como sendo a nossa principal autoridade de conhecimento sobre Deus. Isso não nos faz diferentes. Isso, muito pelo contrário, nos faz um só, ligados por Cristo, chamados por Cristo, lavados pelo seu sangue e unidos por sua graça em uma única igreja que segue a sua palavra. Então, se você teve a sua pergunta respondida nesse vídeo, quero te agradecer pela sua participação, por ter enviado essa mensagem para a gente. Conheça outros conteúdos, outros materiais do mundo bíblico aqui neste canal do YouTube. Certamente a gente se encontra em outras oportunidades aqui no YouTube, no Mundo Bíblico. Que Deus abençoe a todos e vamos celebrar a Reforma Protestante.